Pessoal, vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre as posturas. A postura do gerente dentro da loja, certo? Primeiramente, pessoal, o gerente ele tem que se enxergar como o único responsável momentâneo da loja. Então ele é a pessoa que responde por tudo que está acontecendo ali dentro. Então o que a gente vê muitas vezes é que os gerentes acabam tentando, em algumas situações, tirar o peso dessa responsabilidade das costas deles e colocam sempre ali no produto, colocam na pessoa de liberação de crediário, colocam no financeiro, no proprietário. Pessoal, isso não é legal, entendeu? Isso não é uma postura profissional, certo? Então, assim, independente de às vezes vocês concordarem ou não concordarem com alguma situação, certo? Vocês são a empresa. Então, vocês não podem passar uma situação para o cliente de maneira que ele entenda que a empresa está fazendo algo errado. Muitas vezes não está, mas a maneira que os gerentes fazem, que alguns gerentes fazem, é como se a empresa estivesse errando, ou numa troca de produto, ou num crediário. Então, assim, tenham postura. Saibam que vocês são os responsáveis por tudo que acontece dentro da loja. Então não adianta vocês chegarem, mas eu tive uma troca de um produto que eu não consegui trocar, porque o produto foi por mau uso. Não adianta vocês chegarem para o cliente e falar assim, olha, por mim eu trocaria, mas você sabe, né? É lá no escritório. Ih, eles não trocam. Não trocou para você, viu? Foi fulano. Pessoal, vocês acham que estão tirando, que estão saindo livre, mas a pessoa está ficando com mágoa da empresa. Entendeu? Não é essa a postura. A postura não é essa. Qual que é a maneira que você fala? Migão, vem cá. É o seguinte, foi mandado para análise, certo? E na análise não passou isso aqui. Então, infelizmente, hoje a gente não vai poder trocar para você. Eu até posso conceder algum desconto em alguma coisa diferente para você aqui numa próxima. Isso, claro que é autorizado, né? Uma negociação, caso seja um cliente bom. Mas assim, vocês, não é fulano, não é ciclano, é você. Então o que a gente vê muito nas lojas, não teve uma liberação. Mas foi fulano que não liberou para você. Mas você não vai liberar essa venda mesmo para ele, para a pessoa escutar, gente. Então assim, isso não é postura gerencial. Isso não é postura de um líder. O líder fala em silêncio, chega na frente do cliente, se ele precisar postar, falar alguma coisa para o cliente, ele vai chegar e falar, vem cá, pode chegar aqui por favor, vou ver para você. A situação é essa. A situação do seu crediário, a situação da sua compra é essa e essa. E hoje, o departamento financeiro ou de análise de crédito não vai conseguir fazer a liberação. Infelizmente, a gente não consegue fazer essa liberação. O que a gente pode fazer para você é isso e isso. Então, muitas vezes, muito conflito, muita raiva, muita briga entre cliente e vendedor, muita coisa acontece porque o gerente não tem postura. Porque o gerente não se coloca como um gerente. Entendeu? Ele não faz o cliente entender que a palavra final ali é dele. Da abertura, pessoal. Então assim, tenham postura. Saibam se colocar diante de situações e saibam sair. Nem sempre para sair de uma situação você precisa sair 100% favorável ao que a pessoa queria. Claro, a gente não vai brigar, a gente depende do cliente, certo? Mas a maneira com que a gente fala, a maneira com que a gente se comporta, faz com que o cliente saia satisfeito ou insatisfeito, mesmo que seja em relação a alguma coisa ali que, vamos pegar uma venda, certo? O cliente chegou e eu não posso fazer essa venda para ele, porque ele tem uma restrição. Fala, meu amigo, chega aqui só um pouquinho. Hoje, infelizmente, o nosso sistema não vai passar a sua venda, porque consta uma restrição no seu nome. Fala baixinho, discretamente. Eu sei que é função do caixa, mas muitas vezes sobe para o gerente. Entendeu? Treine seu caixa para fazer isso. Mas caso ele coloque essa bucha, esse rojão na sua mão, que às vezes, muitas vezes isso é bom, porque a gente pode conversar de uma maneira diferente, fazer o cliente entender e fazer o cliente não perder aquela venda, certo? Mas saibam como falar. Saibam como fazer, certo? O gerente tem que ter a postura da empresa. Ele não pode ter uma postura assim, mas não liberaram para você, viu? Foi fulano, não liberou essa venda para você. Nossa, por mim, imagina, tá difícil aqui trabalhar, viu? Tá complicado trabalhar nessa empresa. Gente, olha que postura terrível, entendeu? Então assim, tenham ciência disso. Tenham ciência que o responsável
são vocês. O responsável é o gerente, não é mais ninguém. Você é responsável por tudo que acontece na sua loja, entendeu? Se você não conseguiu uma negociação porque a empresa não liberou essa negociação, não foi a empresa, foi você. Falou, meu amigo, hoje a gente não conseguiu, hoje a empresa infelizmente tem uma maneira, uma política de trabalho que é essa, explica-se para o cliente e dentro dos padrões quais não se encaixam aqui o que você está querendo fazer hoje, entendeu? Então assim, é muito simples. Não dê abertura, saiba como explicar, certo? Então, pessoal, se enxerguem como gerentes, se enxerguem como responsável. Isso perante a equipe mostra força. Você vai perante os clientes demonstra que você está sob o controle. Caso contrário, infelizmente, você vai só se complicando e dificultando a sua própria situação, ok? Então, conto com vocês aí. Qualquer coisa que vocês precisarem, feedback, estou à disposição. Fechou? Valeu!